Boa noite. Vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor. A gente tem aprendido muitas coisas, né, com o profeta Elias, e nós temos tirado, né, você nota aqui, com aquele período da vida do povo de Israel, nós acabamos aprendendo muita coisa, né? Na última lição, nós vimos até quando Elias não estava presente, lembra? Houve uma guerra da Síria, Elias não estava presente, Deus fez com que o povo de Israel vencesse sem guerrear, e nós paramos aí, e daí vamos para 1 Reis 21. Eu peço que você abra e nós vamos estudar esse capítulo hoje, vendo o que é que o Senhor Deus nos dá de ensinamento neste capítulo 21 do primeiro livro de Reis. Veja se tem alguém do seu lado que não tem assim habilidade, né, para ver, você ou precisa de uma Bíblia, você pode ajudá-los, por favor, deixa aí aberto 1 Reis 21. Nós vamos estudar hoje, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por aqueles que se dispuseram a estar aqui, por aqueles que assistirão via as redes sociais. Eu peço, Pai, que de qualquer forma o Teu Santo Espírito toque nos corações e que pessoas possam se arrepender dos seus pecados, possam mudar a sua vida através de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria na exposição e no aprendizado da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos lá então. De vez em quando eu vou ter que espirrar, porque eu estou com uma gripe, né? Ela chegou, eu não queria que ela chegasse, mas ela chegou. Então, de vez em quando eu vou ter que parar aqui, mas eu fico longe de vocês, tá? Fica tranquilo, estou aqui em cima. Vamos lá, 1 Reis 21. No verso 1 e 2 diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Vamos lá. O que acontece aqui? Vamos lembrar, nós estamos no período histórico, hein? Olha, nós estamos aqui depois de 3 anos e meio de seca. E nós vemos que esse homem, Nabote, era vizinho do palácio. Então era alguém que tinha dinheiro, porque ele tinha uma propriedade boa. E nós vemos também que ele é chamado de Jizreelita. Então ele era uma pessoa nascida, era uma pessoa que já estava lá há algum tempo, provavelmente desde pequeno. E ele até já diz isso, que a vinha é uma herança do pai dele. Então ele está lá. E o que é que o rei viu? Ele viu que depois de 3 anos e meio, a terra do homem estava bonita. E aí, sabe o que acontece? Sabe aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde? É essa aqui, ó. Ele olhou e a grama era verde. Olha que interessante. Ele olha, então, o que ele faz? Ele cobiça. Quando a gente vê os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, né? Vamos lembrar de alguns, ó. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. É rápido. E todas estas coisas exigem uma atitude material. Eu vou matar, embora depois eu vou falar da interpretação de Cristo, mas até então a letra fria da lei é: se não matou, não matou. Se não furtou, não furtou. Eu tenho que ter retirado alguma coisa de alguém para ter furtado. Eu tenho que ter atacado alguém ou desferido um golpe para que ele tenha morrido. Então não matarás, não furtarás, não adulterarás, era trair a pessoa do cônjuge. Então eram atos materiais. Só que cobiça, pode notar, é um pecado do pensamento. Olha que legal. Interessante a cobiça, hein?
Ele é um pecado do pensamento e mais. O Senhor Deus, ele descreve algumas coisas do que era cobiçável. Quer ver? Vamos lá. Olha, 1 Reis é o texto, nós vamos ler inteiro hoje. Então, se você não chegar lá comigo, eu vou embora, tá? Êxodo 20, se você sair, só marca aqui, porque eu já estou voltando. Êxodo 20, por exemplo, 17. Perdão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, mulher do teu próximo, servo do teu próximo, serva do teu próximo, boi, jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Veja como ele detalha esse pecado. Não é interessante? Eu não tinha percebido isso até estudar isso, eu não tinha. Embora mais de 1000 anos depois, Jesus, o próprio Deus, ele vem ao mundo e ele diz, olha, quando você ouvir não adulterar, significa que quando você olhar para uma mulher, está usando isso no sentido do homem cobiçar a mulher, em seu coração, você já adulterou. Então, veja que ele usa não a palavra cobiçar, mas usa atentar, que quer dizer a mesma coisa, quando prestar atenção, quando você desejar. Olha, esse pecado é mais perigoso do que a gente pensa. Agora, essa palavra, essa cobiça, eu não sei porquê, né? Eu tenho as minhas ideias e eu vou conversar com vocês, né? Essa palavra cobiça é a mesma que Deus usa com Eva, quando ela cobiça o fruto. É a mesma palavra. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 6. Perdoe, eu vou tossindo de vez em quando. Tá bom? Perdoe aí. Eu vou ficar cobiçando a sua saúde, porque a minha está meio ruimzinha. Olha aqui, ó, Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável, que você pode traduzir por cobiçável. É a mesma palavra. Bom, se Acabe tivesse se conformado, tudo bem, a grama do vizinho é mais verde mesmo, não teria problema. Olha, problema nenhum. Puxa, o vizinho comprou um carro, sei lá, bonito. Não tem problema nenhum você achar bonito. Você não pode querer que seja seu. E aí vai umas dicas para você. Dicas práticas. Não pergunte quanto custou, porque isso é inveja. Ah, que bonito, quanto custou? Por que você vai comprar? Você não vai comprar, ué. Não, mas a gente já notou que a gente pergunta, por que você pergunta isso? Se você não vai comprar. Por exemplo, eu nunca perguntei para você, me dá receita, porque eu não cozinho. Eu acho gostoso e eu fico torcendo, faça de novo. Mas não adianta me dar receita, me dá receita para quê? Não é, pedir receita não é inveja, tá? Você quer fazer igual, não tem problema nenhum. Mas eu digo, só tome cuidado, porque às vezes nós demonstramos cobiça. A gente deseja, e é um pecado que você vê que, como eu repito, é um pecado no pensamento que se transforma em ação. Talvez alguém que está me ouvindo aqui fala, eu cobiço algumas coisas. Então, nosso exercício para o que você cobiça. Não conte, nem para a esposa, nem para o marido. Não conte para ninguém. Mas o que você cobiça? Dá uma vasculhada lá no coração. Talvez seja o carro, talvez seja o celular, talvez, seja até uma pessoa. O que você cobiça? O que você deseja? Depende do seu desejo, a sua pergunta deve ser, agrado a Deus ou não? Porque não é a mesma palavra no hebraico, não é a mesma palavra, mas quando Caim, ele inveja o seu irmão por ter feito uma oferta melhor, ele cobiça o quê? A palavra não é cobiça, mas eu vou aplicar. Ele cobiça o quê? A aceitação de Deus. E aí vou falar conosco que trabalhamos na igreja. Puxa vida, ele pregou melhor que eu. Ele toca melhor que eu. Cuidado, isso pode ser uma cobiça. Você tem que tomar cuidado, não importa. Que bom que você toca melhor que eu. Ontem,
lá na consagração do pastor Silas, lá em Monte Belo, foi interessante, que tem um pastor lá, o pastor Elias. E o pastor Silas vai trabalhar como o pastor Neil. Ele vai trabalhar junto. Ele disse, eu não tenho ciúme, eu quero que ele cresça. Eu falei, é isso que é o bom. É assim que funciona. Não tem que ter ciúmes. Mas se você tiver, perdão, isso que está aí no seu, eu desejo isso, pastor, e eu não consigo. Eu, vira e mexe, eu às vezes solta. Sabe, eu queria ter, né? Onde você comprou mesmo? Né? Já fui, olha, só toma cuidado, só toma cuidado. Vamos ver qual é o remédio que Deus dá. Deu para Caim, quando o pecado estava batendo na porta, porque a cobiça, ela é um pecado que está no pensamento, então ela bate a porta, e o pensamento é uma coisa muito ruim da gente controlar, né? Pensa bem, por que a gente Deus não deixa a gente revelar os pensamentos? O que eu penso você não sabe, porque, irmão, se a gente põe a língua, que a gente pode ficar quieto, a gente não consegue controlar, porque Tiago diz que a língua é a causadora de tantos males, né? Falei, mas como falou? Não aguento, mas claro que aguenta. Não aguenta ficar quieto? Puxa vida, quando alguém fala assim, eu não aguentei, mas olha aqui, eu não vou fazer isso que eu vou ofender. A vontade é pegar aquele esparadrapo grosso, fala, põe na boca, que coisa! Por que não aguento? Como não aguento? Eu não aguento o pensamento porque pensou. Mas a boca pode. Imagina, se a gente não consegue controlar a boca, o que a gente tem que fazer? Vamos de novo para Gênesis? Depois eu volto para o texto, hein? Gênesis 4. Gênesis 4, verso 7, o que Deus fala para Caim? E o Senhor, se bem fizeres, eu vou ler o 6, é isso que ia começar, eu vou ler 6 e 7 para dar o contexto, vai? E o Senhor disse a Caim, por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Se você tem pensamentos que estão jazendo à porta, lembra? Jazer, né? Lembra? Antigamente, escrevia assim, aqui jaz, quando uma pessoa estava morta, não era? Você lembra que tinha isso daí antigamente? Sabe o que é jaz? Jaz é, estou aqui num estado, talvez parado, aguardando alguma coisa, por isso que ele jaz. Ele jaz, por exemplo, tem os advogados aqui, vocês aí, hein? Vocês. Morre a pessoa e não tem herdeiro, como é que chama a herança? Jacente. O que é uma herança jacente? É uma herança que está esperando alguém vir tomar posse. Se não tomar, o governo vai pegar. Pronto. Herança jacente, mas ela fica um período jacente. O que é? Jazendo, aguardando alguém tomar posse. O que aqui Deus está falando para Caim? Olha, o pecado está jazendo. É um pecado jacente. Ele está esperando para te abocanhar. Não é isso que Pedro fala? Olha, o diabo está ao redor esperando o momento para pegar. Então, se você tem cobiça, você tem que se livrar dela. Mas aqui, no caso de Acabe, vamos pensar, ele desejou e ele foi comprar. Ele é o rei. Até então, você pode discordar de mim, eu não vejo o pecado dele. Ele falou assim, bom, tá bom, vou comprar. É a mesma coisa, eu vejo o seu carro e falo, quanto é? Eu gostei. Se você quiser vender, tem pecado? Não, não tem pecado. Vamos lá. Volta para o texto de 1 Reis 21, que é o nosso texto. Verso 3. Não, verso 2, né? Porque eu já li, mas eu vou ler de novo. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, e se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jizreelita que falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se Acabe na sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Hoje de manhã, na classe dos casais, nós discutimos a diferença entre valor e preço. Eu não vou descer aqui a detalhes, porque eu sei que tem técnicos aqui, eu já vi que tem técnicos, então eu não vou entrar nessa área. Mas sabe uma propaganda que tinha? Tem coisas que o dinheiro não pode comprar? Essa é a diferença de valor e preço. Eu vou dar um exemplo interessante aqui de coisa material, hein? Olha que interessante. O pastor John Hatcher, eu lembro até hoje, lembra do pastor John Hatcher? Né? O pai da irmã Kátia,
ontem os irmãos que foram lá, o avô do pastor Judson, ele tinha, acho que era um Galaxy ou um Dodge, aqueles grandões, sabe aquele que é 1 litro de gasolina por quilômetro? Ele tinha aquele negócio gigante, bonito. Passou um jovem e falou assim, e aí, vô, quer vender? Ele disse, você não tem dinheiro para pagar o preço. Por quê? Porque não tinha preço. Não tinha preço. Vou brincar, não é jabá aqui não, hein? Ó, pensa bem, aqueles Fuscas que a gente vê com a placa preta. Não, Fusca 68, o cara fala, quanto é? 200 mil. Mas você é doido. Não, 200 mil é meu. Não é assim? Você que mexe com colecionador, tem o Edivan aí que, teve uma época que ele fazia até parte, eu vou falar aí, Edivan, do clube do Dodge lá, não tinha preço. O cara falou, é esse o preço, ou seja, é esse o valor que eu dou. Tem coisas que têm valor, mas não tem preço. E a pergunta que eu venho é, você está trocando valores por preço? Eu conheço uma pessoa que diz assim, não faço hora extra. Falei, como não? Eu falei assim, não, eu não vendo meu tempo é meu. Direito dele, não estou dizendo que você não deve fazer. Ele encara o tempo como valor e não preço. Ele diz, não faço. O chefe, você não vai fazer hora extra? Não vou fazer, vou ficar com a minha família. E pronto. No nosso contrato, eu vendia um tempo para você. Esse tempo eu vendi, aquelas 8 horas. Passou disso, eu não vendo mais. Pronto. Por quê? Vamos imaginar, a hora extra acontece 50%, se não tiver nada, né? Aí você fala assim, quer que eu fique 1 hora a mais? Eu quero. Me paga 3 vezes. Por quê? Porque é minha hora. Eu estou abrindo mão da minha família. Será que você está abrindo mão? Olha, às vezes nós vendemos por preço. Eu vi um autor que, falando sobre o livro dele, ele escreve assim, quando você pensar em trair o seu casamento, pense no valor que você vai pagar. Porque, voltando a falar para os advogados aqui, a briga lá é por preço. É isso que é, a briga é por preço. Fica com o carro, fica com o cachorro é meu, e o gato é seu, sei lá, tem aqueles negócios. Mas a gente sabe que atrás daquilo tem um valor. Pode notar, atrás daquilo a pessoa, ela está magoada. Uma vez, uma pessoa fazer uma audiência lá de divórcio. Pensa bem, a senhora tinha 65 anos, casada há 40. E o marido pediu divórcio. Ela olhava e dizia para a juíza assim, a senhora sabe? A mulher não tem acordo, a senhora negociaria a sua vida? Fiquei até quieto. Aí a juíza deu uma saída e falou, olha, aqui a gente trata de preço, não trata de valor. Ela não falou bem isso, mas foi isso. Porque não tem realmente. Quem paga a vida dela? 40 anos de casado. E depois, quem paga? Não tem preço. É valor. Então, eu queria que você fizesse um exercício na sua casa. O que para você tem valor e o que para você tem preço. Porque tem coisas que você está vendendo, coisas que não têm preço. Certa vez eu peguei um táxi na cidade de Belo Horizonte. E o taxista, sabe que hoje a minha filha tem fazendo uma coleção, uma colação de grau, alguma coisa assim, não lembro o que era. Ele falou assim, tá vendo, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu fiquei com tanta raiva, que eu falei assim, não, o senhor escolheu trabalhar. Pergunta para a filha se ela queria o senhor lá na festa dela, que acho que ela estava, sei lá, se defendendo no TCC, não sei o que ela estava fazendo, mas alguma coisa que tinha valor, ele achava que tinha trabalhar. O que ele fez? Ele vendeu o tempo precioso da filha para ter preço. Se você está vendendo, eu te digo uma coisa, olha, para não demorar muito, eu não trouxe, mas tem um livro de uma enfermeira que ela diz as 10 coisas que as pessoas reclamam que fariam de novo antes se elas tivessem mais um tempo de vida. O que você faria antes de morrer. E você vai ver que não tem nada de preço, é tudo valor. Daria mais atenção à minha família, conviveria mais com os meus amigos, amaria mais meus filhos, amaria mais a minha esposa ou meu marido. Pensa, quando você chega no fim da vida, ninguém pede dinheiro. Já pensou? Eu pelo menos nunca vi. Já pensou, olha, qual a sua última vontade? Eu quero que você enterre comigo a minha fortuna. Não tem. Eu vi uma mulher há muitos anos atrás que ela fez uma garagem e enterrou o carro junto com ela. Mas tudo bem, só que deve ter virado, isso faz muitos anos já, ferrugem.
Não tem mais isso. Coisas, o que você leva é valor. Lembra que Jesus falou? Essa noite pedirão tua alma. E o que você tem preparado? De valor. Porque não tem preço. Não tem preço. Olha, quando você for no brechó, tem mais uma aqui que vem de brechó, então eu vou dar o segredo de vocês, hein? Quando você for no brechó, pega aquele paletó bonito, enfia a mão, ele está costurado, ou ele é novo ou ele é de defunto. Porque é verdade, se ele tiver velho e costurado é porque ele era de defunto, porque defunto não precisa de bolso. Você toma cuidado, então, a irmã do brechó corta lá, porque senão eu vou ficar pensando que é defunto, hein? Não é? Então, por quê? Porque não tem bolso. Então, pense agora, o segundo exercício é, sua vida é pautada pelos seus valores ou pelo preço? Se é pelo preço, você vai se frustrar. Nabote, aqui, o que ele fez? Ele falou assim, ó, não tem preço, tem valor, e valor não se vende. Sabe com quem que ele estava falando? Com o rei. Não era com qualquer pessoa. Quem ousaria desafiar um rei? Quem defende valores. Imagina, o rei vem e fala, vou pegar sua família. Não vai. Me mata, mas não vai. Por quê? Porque não tem preço. Ela tem mais valor do que a minha vida. Então foi o que aconteceu lá. Ele falou assim, não vou vender. Então, ele ficou frustrado. Ele foi para casa, virou o rosto e não comeu. Ele não parece um menino mimado? Né? Parece, né? A mãe não me deixa eu comer 2 sobremesas. Não é? Aí eu comecei a rir dele e pensei, quantas vezes eu não faço isso, hein? Quantas vezes a gente não faz isso? Fica frustrado por tolices. Né? Já pensou? Olha, eu comprei aqui, lá naquelas Black Friday, eu comprei isso daqui, portanto, puxa, eu estou amargurado porque eu não comprei. Não, não tem que ficar amargurado, compra depois. Sabe, onde é que as liquidações ganham? Elas põem preço nas coisas, e você entra lá, para com isso. Não, preço é uma coisa, valor é outra. Sua família tem preço ou tem valor? Seus filhos têm preço ou têm valor? Sua igreja tem preço ou tem valor? Seu Deus tem preço ou tem valor? Você tem que tomar cuidado. Ele ficou magoado, triste, e talvez seja isso mesmo. Aí, o que acontece? Ele chega a Jezabel, sua esposa, não vamos esquecer, filha de um rei sidônio, uma esposa pautada pela idolatria. E nós temos que pensar que na época, irmãos, a morte não era como hoje. Morrer não é esse medinho que a gente tem hoje. As pessoas morriam numa boa. Assim, sabia que ia morrer. Hoje não, a gente fica, vou morrer. Vai morrer, claro que vai morrer. Vai morrer, é pelo DNA, né? A data de nascimento antigo, pelo menos. Vai ficando velho, vai morrer, não tem jeito. Poxa. Então, a pessoa fica triste. E Jezabel chega e fala, ô marido, o que está acontecendo aí? Por que você não está com fome? A comida está ruim? E não era aquela que cozinhava, hein? Quem cozinhava era o outro. Aí ele conta, vamos lá? Vamos para 1 Reis 21, que é o nosso texto, verso 5. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E o rei, e ele, Acabe, lhe disse, por que falei a Nabote, o Jizreelita, meu vizinho? E lhe disse, dá-me a tua vinha, me dá o seu pomar, me dá a sua horta, por dinheiro eu ofereci um preço. Ou se te apraz, eu te ofereço uma permuta, eu troco a vinha e dou outra em seu lugar. E ele falou o quê? Não tem negócio. Não te darei a minha vinha. E o que acontece? E aí você tem que tomar cuidado com os ardis de Satanás. Jezabel, e aqui ela representa o maligno, ele sabe que os valores inegociáveis, você tem que tomar cuidado, porque daí ela falou, eu vou matar, porque ele não vai vender. Ele não vai vender. Ela já percebeu isso, porque ela percebeu que ela não tinha poder de negociação, porque ele já tinha oferecido dinheiro, ele tinha oferecido um lugar melhor, uma horta melhor, ele falou assim, eu não vendo de jeito algum, ou de jeito nenhum. Então, qual foi a grande solução dela? Só matando. Tem coisas que só matando.
Crentes do século 21. No século I, Roma, através de seus imperadores, dizia: negue o seu Deus, ou então você e sua família será jogada na arena e os leões vão te comer. E eles: pode me jogar. Negue o seu Deus, ou você será crucificado na estrada. E eles diziam: pode crucificar. Sabe por quê? Porque aqueles cristãos tinham valor. Lembra daquela música, né? Em Memória, né? Quando uma música que a gente faz tempo que não canta, mas é ele fala, eu queria ter o quê? Eu queria ter mais valores e menos preço. E vou brincar com você, não vou pensar em ninguém em particular. Ô, pastor, eu faltei porque estava trabalhando. Tudo bem. Você leu sua Bíblia? Não, porque eu estava trabalhando. Tudo bem. Você está vendendo alguma coisa que tem valor e você não pode vender. Porque no passado as pessoas morriam. E por que eles morriam? Porque não tinha preço. Não tinha preço. Não tinha. Você quer sentir o que é isso? Já foi traído por alguém? Por um amigo? Não vou nem falar no casamento. Já foi traído por um amigo? Depois ele pede perdão. E imagine que ele fala assim: olha, eu te traí, me perdoe, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar 5.000 reais, por exemplo. Você pode até aceitar para vingar dele, mas você não vai perdoar. Porque o perdão você vai dar de graça, mas por dinheiro não. Porque é valor, não é preço. Então, Jezabel falou: eu vou ter que matar esse homem. O que ela fez? Um pecado puxa o outro. E esse é o problema. Tinha os 10 mandamentos lá, ela tinha um pecado: não cobiçarás. Outro mandamento: não darás falso testemunho. Outro: não matarás. E como o pecado, irmãos, o pecado, ele sempre vem num trem. Ele vem com alguma coisa. É uma mentira que você vai puxando para outra, pode notar. E daí você vai se enrolando, e de repente você tem um monte de pecados. É mais ou menos: atropelou alguém e fugiu. Fala: eu só atropelei. Não, e ainda fez omissão de socorro. Porque um pecado puxa o outro. O que aconteceu com ela? Vamos lá? Verso 7 de 1 Reis 21. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. Olha, você aí que mexe com contabilidade, administração, sabe o certificado digital? Que se alguém pegar e digitar a senha, você que não sabe, é um certificado. E a igreja tem, agora você tem que ter. Você tem, e quando você digita, sai o seu nome, mesmo que não tenha sido você. Era o certificado digital da época. Você vê? Pensa que a tecnologia é nova? Não. Vocês de TI, não era não. Já tinha certificado digital, era o sinete. O sinete significava que a assinatura era dele. É desse jeito. Então, mandou cartas aos anciãos, aos nobres que havia na cidade, habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum. Ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, 2 homens que se vendem por dinheiro. Eu espero que nunca nós sejamos filhos de Belial. Homens se venderam por dinheiro para matar uma pessoa cujo valor era a vida. Mas eles fizeram isso. Que testemunho contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum, puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Bom, como eu disse, o pecado vai levando o outro. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele comenta do povo no deserto, ele diz que aquele povo cobiçou e caiu na idolatria, caiu na fornicação. Porque, vamos pensar nas cobiças? Olha, você que é bom de Bíblia, eu pelo menos tenho uma noção, né?
Samuel estava lá, o povo chega e fala assim, olha, Samuel, eu não quero mais que você seja profeta, a gente quer um rei. Por quê? Porque a grama do vizinho é mais verde. Nós queremos um rei igual às outras nações. Sabe o que o apóstolo Paulo dá? Fica contente com o que você tem. Não, fica contente. É por isso que tem que se alegrar com os que se alegram, sabe? Tô ali, tô pobre. Aí o máximo que eu viajei foi na Bahia. Aí vem um cara e fala, olha, veja a minha viagem para a Europa. Que legal, meu. Que legal, curte a viagem. Poxa, curte. Cada um tem que dizer, cada um escolhe sua vida. É um negócio que você tem que escolher. Agora a gente fica com essa de invejar os outros. A gente nem tem tempo de vida para fazer tudo que os outros fazem. Cada um faz uma coisa. Puxa, por que tem que ter o carro do outro, a viagem do outro, viver a vida do outro? Sabe qual é o problema do cobiçoso e do invejoso? É que ao invés de viver a vida dele, ele vive a vida dos outros. É muito ruim. E outra, nós estamos no século XXI, irmãos, que é um século de mentira. Irmão, desculpa, olha, vai no Facebook. Irmãos, no Facebook todo mundo é maravilhoso. Não, vai no Instagram. E, ó, eu não tenho Instagram, mas eu fico vendo, irmão, todo mundo é maravilhoso. Eu falo, olha, o pessoal está lá, vou no restaurante tal, aí, check-in. Ah, Viana estava lá no restaurante tal, aí põe. Aí quando vai aqui no Bar do Joca, a gente não põe. Não, Bar do Joca a gente não põe. Não, a gente não põe mesmo. Ninguém pensa, né? Pensa que você está comendo lá. Por que não põe aquela foto dizendo assim, olha, hoje foi ovo frito com arroz? Não procura no Facebook, você não acha. Então, cuidado, olha, o Facebook, o nome já diz, eles estão certos. O Facebook mostra um perfil que eu fabrico. Eu fabrico aquele perfil. E eu não vou mentir, sabe que o Facebook não é mentiroso. É que eu só conto o lado que me interessa. No Facebook, o sol sempre brilha. No Facebook não há eclipse. No Facebook, a lua nunca está encoberta pela nuvem. É sempre bonito. Então, aquilo não é que é mentira, é que é uma verdade que não dá. Ó, você tem seus amigos, né? Agora eu vou pegar pesado aqui, não me ria aí, hein? Imagina o cara que foi preso. Você deve ter algum amigo que passou uns dias lá na cadeia, né? Ele não colocou lá, ó, tô aqui na prisão. Ele não coloca. Ele não coloca, irmãos. Não. Aí fica assim, olha, Deus me livrou da provação, mas não conta o que é. Claro! Oh, vai contar? Então, cuidado, irmãos, não viva a vida dos outros. Seja feliz. Se a pessoa foi no restaurante tal, fique contente. Fica alegre. Para de ficar triste. Isso é inveja. Algumas frases que são com inveja, né? O vizinho chega com um carro novo. Deve estar roubando. Ah, para com isso, irmão. Por que a pessoa não pode ter ganho dinheiro honestamente? Tem que estar roubando? Ah, estou desconfiado desse vizinho, hein? Para com isso. Então, nós só tome cuidado. Nós temos que pensar que essas coisas, elas vão chamando outra. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10. Eu vou voltar, eu vou ler até o final hoje, hein? É que eu estou com gripe, eu vou terminar mais cedo. Não é verdade, estou brincando, é meu perfil. Não acredite nisso, não. É fake news. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Estas coisas, falando dos problemas lá do povo de Israel no deserto, foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos. Olha a palavra. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. Aqui é fazer farra. E não forniquemos, sexo ilícito, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram
como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então veja, o pecado da cobiça, Paulo começa com cobiça. Aí vem o quê? Vem tudo. Vem fornicação, aí vem idolatria, aí vem um monte de adultérios. Por quê? Porque é a cobiça. Por isso que nós não podemos cobiçar. Não podemos, irmão. Pastor, como é que eu controlo? Faz igual Deus falou lá com Caim. Olha, o pecado já a porta. Você tem que dominar com isso, poxa. Domina. Isso é um problema, irmãos. Milenar. Isso está com o ser humano, desde Caim. Sabe, o que você tem que fazer? E aqui vou pedir licença para falar algo que não é da Bíblia, mas o apóstolo Paulo usou também literatura que não era bíblica, tá? Ele usa poetas e escritores que não estão na Bíblia, por isso eu me dou esse direito de falar. Há um mito grego, eu acho que é Ulisses, se eu não me engano, que ele tinha de passar por um mar onde as sereias, tinha o canto das sereias. O que as sereias faziam? É um mito, é tudo uma brincadeira, é só uma lição moral, uma fábula, tá? As sereias encantavam a pessoa com a beleza e o canto delas, elas pulavam, o homem pulava no mar e elas o devoravam. Eu acho que é Ulisses, se eu for, depois você aí que está assistindo em casa, põe nos comentários, aí, agora já estou entrando na Facebook aí, põe nos comentários aí, eu acho que foi Ulisses. Ele fala, ele se amarrou no mastro, pôs cera no ouvido e falou, não me desamarrem de jeito nenhum. Porque ele sabia que ele ia se encantar. O problema de Acabe é que ele ficou encantado. Tem coisa que te encanta? Tira os olhos. O que Jesus falou? Jesus falou assim, amarre no mastro do navio para não ouvir a sereia. Não, ele falou assim, arranca os olhos. Jesus foi mais duro ainda, porque é um problema sério. Então, se você está com um problema de cobiça, você tem que tomar cuidado e fugir disso. Não fique cobiçando. Então, vamos lá. Volta aqui para 1 Reis 21. Nós temos que ir lá para 1 Reis 21. Então, ele foi apedrejado, verso 14, verso 15. E sucedeu o quê? Ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe, o rei, levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou te dar por dinheiro, por preço, porque agora a vida dele não tem mais valor. É isso que ela fala. Ele não quis te dar por dinheiro, eu acabei com o valor dele. Então tome cuidado, para que a sua vida, você não deixe que o preço acabe com os seus valores. Então ela diz, ele já não vive, mas é morto. E sucedeu o quê? Ouvindo Acabe que Nabote já era morto, vou brincar aqui, falou para a mulher, por que você fez isso, sua assassina? Não, ele não falou não. Sabe o que ele falou? Obrigado, mãe, vou para a sobremesa. É isso que ele falou. Ao invés do cara falar assim, não, meu que... cara, desculpa, eu vou usar a gíria aí. Ao invés do rei falar assim, não, você tá doida, você matou o cara por causa de um pedaço, sei lá, um pé de jaca lá. Não tinha jaca, mas se ele fosse pernambucano, ia ser jaca. Então, ele tinha lá um pé de jaca, você quer um pé de jaca dele, você matou. Não, o que ele faz? Ele, que bom, eu vou lá pegar a vinha. Muito obrigado, querida, você é um amor. Não. Verso 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita, para tomar posse dela. Sabe qual é o problema da cobiça? É que quando você consegue, você não abre mão. Nossa igreja, nós temos algumas regras que nós colocamos, então é nosso. A pessoa não joga. A gente não joga. Não joga loteria, não joga nada. Aí o rapaz me liga. Me liga até porque descobriram. Pastor, eu fiz o seguinte, eu joguei. Falei, irmão, então vamos estar perdoado, então vamos pedir perdão lá. Não, e ganhei. Falei, tá bom, irmão. E olha o discurso. Abre aspas. Eu sei que o dinheiro é maldito, que eu desobedeci à igreja. Eu falei, irmão, resolvido, devolve o dinheiro. 3 pontinhos. O que ele fez?
Que nada, gastou, depois pediu perdão. Eu vou primeiro gastar. Esse é o problema. É que a gente, quando tem a cobiça, a gente pega, só que depois a gente se arrepende. Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que traíram o seu cônjuge e depois se arrependem amargamente. Por quê? Porque o pecado tem gosto amargo. É isso que acontece. Quando a cobiça se transforma em atitude, ela te destrói, ela te marca. Você tem que fugir enquanto tem tempo. Faz igual Ulisses, faz igual Jesus. Não precisa arrancar os olhos. Fecha os olhos. É muito, precisa arrancar. Eu estou falando, precisa arrancar. É você que não consegue segurar a língua. É só ficar quieto. Olha, é tão fácil. Quer ver? Vou dar um segredo para você. Quando você vai falar alguma coisa que você sabe que vai ofender, você vai fazer desse jeito. O lábio superior você põe reto. O lábio inferior você põe reto. Junta os dois, assim, ó. Fácil, não é? Por que você não consegue fazer isso? Por que essa língua tem... chupa uma bala. Ah, pastor, a minha língua... Pega uma bala, chupa uma balinha. Fala, pronto. Morde a bala se você está com raiva, mas não fala. Porque Tiago diz que a língua destrói. Puxa vida. Bom, vamos voltar lá. Acabe, vai lá, toma posse da vinha. E até então o nosso herói, que é o tema, essa acho que já é a 10ª mensagem, que é Elias. Elias está fora dessa história. Elias está fora. Aí, quem Deus manda? Manda Elias. Ah, eu falei, olha, da última vez eu falei, vou brincar, vou brincar. Eu ia falar para o Senhor assim, Senhor, só dou notícia ruim, né? Porque quando Acabe ganhou no capítulo anterior a guerra da Síria, Deus mandou outro profeta. Agora, na hora de dar bronca, vai Elias de novo. E quando Elias chega, Acabe já sabe, pronto, lá vem aquele cara para me dar bronca. É sempre assim. É desse jeito, eu já sei que vai dar bronca. Então, no verso 17... Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que já está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Eu vou brincar aqui. Elias, eu não sei se é, mas eu imagino, ele não está sabendo de nada. Está sabendo de nada. Então eu vou me colocar na posição de Elias. Que legal, ele está numa vinha, vou lá tomar um suquinho de uva agora com o rei, que legal, porque da outra vez eu falei que ia chover, choveu, o rei deve estar alegrão comigo, eu vou lá. E daí Deus falou assim, então fala para ele assim, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. De novo, Senhor, vou dar notícia ruim, vai. A notícia cada vez é pior. Quando ele chega lá, Elias está chegando de Acabe. Acabe de longe já fala, lá vem. Sabe aquela pessoa que você fala assim, já vem. Certeza. Eu vou dar um parâmetro para você imaginar. Sabe quando você está com a consciência pesada, e eu, pastor ou pastor Neil, mandamos para você, bom dia, tudo bem na segunda-feira, você já, ai. Tem uns, olha, tô falando sério, tem uns que já falam assim, pastor, eu tive um problema, o carro quebrou. Eu falo, calma, irmão, calma, só quero saber se tá bom. Mas ele já sabe que fez alguma coisa que não está certo, ele já sabe. Então aqui, Acabe do mesmo jeito. Quando chega, ele diz assim, verso 20, né? 20. E disse Acabe, o rei, ao profeta Elias, já ameaçaste, inimigo meu? E Elias disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E por que ele usa vendeste? Porque você pôs preço naquilo que tinha valor. Você é um rei para levar esse povo a adorar o Senhor e você trocou isso por dinheiro. Você se vendeu. Será que Deus de vez em quando fala comigo e com você que a gente está se vendendo? Toma cuidado, hein? Eu não estou te acusando, eu estou me acusando. Cuidado. A palavra é, você já se vendeu? Eis que trarei, e ele nem deixa Acabe explicar. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade,
e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre, em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, a sua esposa, que te deu a sobremesa, falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. E aqui nós temos que parar um pouco. Vou falar por quê. Irmãos, o reino de Israel, vou lembrar um pouco da história para você. O povo era um só. Saul, ele consegue unificar mais ou menos as 12 tribos. Depois vem Davi, que se transforma num herói nacional, e ele depois consolida o reinado, Depois Salomão constrói o templo, e a partir daí tem uma união grande entre os povos. Ele consegue a unificação do povo de Israel. Aí vem o seu filho, Roboão, e não dá continuidade. Por quê? Porque o antigo ministro da fazenda, chamado Jeroboão, vem e diz: olha, eu quero que diminua impostos. E ele não diminui. Então, arma-se uma revolta, e Jeroboão, ele vai e constrói em outro lugar, não era Samaria ainda, ele vai para outro lugar e fala: nós vamos nos separar. Reino do Norte e Reino do Sul. Você que gosta de história, tem os professores de história, tem. Igual a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Norte de um lado, Sul de outro, e vamos matar um aqui o outro. Quando ele viu, Jeroboão, que o povo ia para o Reino do Sul, ia para ajudar, porque em Jerusalém estava o templo, ele fala: vamos fazer um altar aqui, em Betel. Ele faz, em Dan, em Betel, ele faz um altar e fala: agora vocês adoram aqui. Então, Jeroboão cai na idolatria. E ele acaba sendo uma referência do mal. Os reis, Baasa, Zinri, Onri, diz assim: olha, você andou nos pecados de Jeroboão. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, e quero falar com você. Será que você cometeu um pecado tão grande que as pessoas dizem: ixi, você fez igual Viana, aquele pecador? Será? Será que alguém fala isso de você? Tome cuidado, porque é muito ruim a gente ter essa fama. Jeroboão era o padrão do mal. Padrão do mal. Eu não entendo de política e nem quero, mas, por exemplo, essa construtora que tem um problema aí com corrupção. Quando você ouve o nome dela, o que você pensa? Que é desonesta. Ela pode até não ser, hein? Ela pode até ter melhorado agora, mas a gente pensa na desonestidade, porque ficou marcado. Se você tem uma marca de desonestidade, cuidado, não deixe que isso se perpetue, e tenha uma solução. Nós vamos continuar. O fim de Jeroboão foi trágico. A descendência dele foi aniquilada. E olha o que a Bíblia fala de Acabe, esse rei aqui. Vou ler de novo. Verso 25. Porém, ninguém fora como Acabe, o rei, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus. Não era Jeroboão, era pior. Era pior, porque os amorreus foram expulsos da terra prometida. Por quê? Porque eles, lembra que eles habitavam lá, e a Bíblia diz que é porque a medida da injustiça deles já estava aqui, era o dilúvio para eles. Então, Jeroboão, Acabe não foi comparado só a Jeroboão, ele foi comparado ao pior inimigo de Israel, de tão ruim que ele era. Então, no meu ponto de vista, esse homem não tem mais remédio. Não estou pensando em ninguém, mas você que já matou alguém. Talvez tenha pessoa que já matou alguém.
Você que já caiu em adultério. Você que já roubou. Você que já furtou muito dinheiro. Sabe de uma coisa? Jeroboão está do seu lado, sabia? Eu tenho que falar sério. Você é uma pessoa como eu, que somos maus. Só tem uma coisa. Aí é que tem. Quando você está angustiado, porque sabe qual é o problema desses pecados que chamamos de grave? Eles atormentam. Eles tiram o nosso sono. Nós temos irmãos aqui que são policiais. Quando um policial, mesmo exercendo o seu dever, mata alguém, ele fica afastado e faz um tratamento psicológico. Porque tirou a vida de alguém. Eu sei que é duro, é muito difícil isso. Talvez você fale, para mim não tem mais remédio. Mas, sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Sabe uma frase para você que tem um pecado desse, que não sai da sua cabeça? Sabe aquele pecado que quando alguém fala, você foge do assunto, porque ele dói em você? Primeira carta de João, e eu estou no fim agora de verdade. Primeira carta de João, capítulo 1, que é um verso muito conhecido dos que leem a Bíblia, mas eu vou ler. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, Jesus veio para limpar o pior dos pecados. Não há pecado que Ele não perdoe. Não há pecado. Assassinatos, adultérios, roubos, assaltos, não tem pecado que Jesus não perdoe. Sabe o que acontece? Aquele rei que foi pior do que todos os reis que tinham passado. Vamos voltar para 1 Reis 21? Vamos lá. 1 Reis 21. Verso 27, já no finzinho. E sucedeu, pois, que Acabe, quando ele ouviu essas palavras, o destino, o praguejar, a profecia contra ele, ele rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou. Jazia em saco e andava mansamente. Agora, ele não estava com o rosto virado, porque a sobremesa não tinha vindo. Agora, ele estava fazendo um jejum, dizendo, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um mau rei. Sabe o que Jesus disse? Arrependei-vos. O arrependimento é isso. É você saber que é pecador, que não tem solução em você mesmo. Somente Jesus pode dar. Sabe, o pior rei. O pior rei. O que Deus diz? Verso 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo, não viste que Acabe se humilhou perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Mas nos dias de seu filho, trarei esse mal sobre sua casa. O Senhor, Ele perdoou o até então pior rei do povo de Israel. Se você se acha o pior pecador, Deus tem perdão para você também. Porque a Bíblia diz que o Senhor é muito misericordioso. Sabe, é por isso que não tem nenhum pecado que Ele não pode perdoar. Porque a misericórdia do Senhor, ela é maior que os nossos pecados. E aí você pode dizer, mas espera aí, pastor, e como é que Ele é justo então? Se Ele faz vista grossa, quem disse que Ele faz vista grossa? Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, o ser humano é tão pecador que ele mesmo não consegue fazer o bem. Então Deus se fez carne em Jesus Cristo, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. A Bíblia diz que, lá em Isaías, que nós estávamos como ovelhas desgarradas e o Senhor fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. E sabe quais pecados? Todos. A mentira, o adultério, a fornicação, o roubo, a idolatria, todos os pecados
Porque o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. Se você pegar um livro de história e ver o rei Acabe, ele foi muito ruim, mas sabe o que ele fez? Ele vestiu-se de saco e jejuou. O que significa isso? Você vai no palácio e você espera um rei vestido de púrpura. Você espera um rei vestido na nobreza e ele está com um saco de estopa. E você pergunta: rei, que roupas são essas? Ele diz: eu pequei e estou arrependido. Eu vou brincar com você o que a Bíblia não diz, mas eu imagino a raiva de Jezabel. Dá para imaginar Jezabel falando com ele? Você é louco, vai perder o reinado. Se o povo te vê aí andando seminu na rua. Mas ele se arrependeu de verdade. E quando a gente se arrepende de verdade, os preços caem por terra e transformam-se em valores. Manter a dignidade de rei era um preço, mas servir a Deus era um valor. Então, nessa hora, Acabe diz, ele não fala, eu estou imaginando. Mulher, fica com o seu preço, eu vou vestir essa roupa. Porque agora o meu problema não é com o povo, o meu problema é com Deus. Valores acertamos com Deus, preço acertamos com homens. Como é que está a sua vida? Você precisa acertar a sua vida, pois o sangue de Jesus perdoa. Como é que está a sua vida? Você foi o pior dos pecadores, você acha que você é o pior da sua família, você morre de vergonha pelo pecado que você já cometeu e que talvez seja público. Deus perdoa. Você passa vergonha, mas Deus te exalta. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, se você não se humilhar, não se arrepender, não tem perdão. Você pode continuar vestindo sua roupa. Veste a sua roupa de preço, mas saiba que você está perdendo o valor de que Deus dá. E Jesus disse o seguinte: há festa no céu quando um pecador se arrepende. E sabe como que é paga essa festa? Com valores e não com preço. Vocês se casaram, sabe quanto custa uma festa de casamento. Mas eu vou brincar com você que casou, hein? Mas a alegria de você ver a sua noiva ou ver o seu noivo não precisava da festa. Não é assim que a gente pensa? Não precisava da festa. Nós vemos os artistas fazendo festas milionárias, gastando preço, mas perdem logo porque não dão valor. Não compre seu cônjuge, dê valor a ele. Vamos orar. Pense um pouco na sua vida. Eu peço que você não se envergonhe agora. Não se envergonhe, não se envergonhe. Se tem cobiça aí e você quer, pelo menos que eu ore, você que está aí, fica a cabeça baixa, não precisa de olhar. Eu quero orar por você, porque eu também tenho minhas cobiças e meus problemas. Todos nós temos. E nós temos que entregar isso para Deus. E talvez seja o caso de você até realmente jejuar e fazer algum propósito para não cair mais nisso. Se você está fazendo isso, eu vou te pedir que hoje você possa ou vir à frente, e se a vergonha for muita para você, você que vir à frente não quer dizer que você está confessando nada, a gente não quer saber o que você fez, não quer saber mesmo, a gente não quer saber. Sabe por quê? Porque Deus perdoa o seu pecado. Eu não preciso saber qual que é, não preciso. Se você mentiu é um pecado, se você roubou outro pecado, e não importa para mim, porque Deus perdoa a todos. Então se você fez isso, eu vou te pedir que você se entregue a Cristo, entregue isso para Cristo. Pode se humilhar publicamente, dizendo: eu preciso do perdão, eu me arrependo, e eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que Deus vai mudar o seu destino. O destino de todo homem pecador sem Cristo é o inferno, mas você pode mudar isso em 1 segundo quando você aceita Cristo e se arrepende verdadeiramente. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina com a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque
Nós somos aquela criança que Acabe foi. Nós somos coniventes com pecados que nos trazem favores. Nós somos cobiçosos, Senhor Deus, como o povo de Israel. Nós caímos na fornicação, no adultério. Nós caímos, Senhor Deus, no furto, no roubo. Nós trocamos, muitas vezes, nossos valores por preço, mas estamos arrependidos e pedindo perdão. E pedindo que o Senhor nos abençoe. E pedindo que o Senhor não nos dê riquezas materiais, mas que o Senhor nos dê uma vida de grande valor. É o que eu te peço, em nome daquele que se entregou, resgatando-nos com o seu precioso sangue, não por preço, mas pelo valor do próprio Deus se fazer carne e morrer por nós. E é em nome dele, Jesus Cristo, que estou orando. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar.